Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente está iniciando a segunda live de eletrônica digital. Nós iniciamos na semana passada, acho que foi no dia 16, se eu não estiver enganado. E a semana passada eu deixei, entre aspas, aí com uma atividade para vocês, para que vocês estudassem o material, que hoje a gente daria mais detalhes aí sobre a primeira atividade. Primeira atividade que envolve lógica combinacional. Então nós vamos criar um sistema, uma espécie de uma automação aí de um sistema utilizando eletrônica digital e focando aí em lógica combinacional. Antes de eu começar, efetivamente, temos uma dúvida aqui no chat. Tem como transformar o livro em audiolivro? Queria escutar enquanto trabalho. Fernando, excelente sugestão. A gente ainda não tem essa possibilidade, tá? Mas eu vou passar essa sugestão para o pessoal lá do EAD. Inclusive, se você quiser também passar essa dica aí para o pessoal lá da CTM, passando para a Laís, tá? É, Como é um livro técnico, eu acho que é um pouco difícil isso acontecer, mas não custa nada passar essa sugestão, tá bom? Ah, então vamos lá. Na semana passada, então, eu comentei com vocês sobre vocês iniciarem aí os estudos da parte teórica do curso. Eu espero que vocês tenham tido aí a oportunidade nesses últimos dias aí no fim de semana de ter estudado, iniciado aí os estudos da parte teórica do curso. A gente deu uma descrição geral na semana passada, então quem não conseguiu acompanhar a live da semana passada, eu sempre deixo os links aqui, né, na aba social. Tem aqui o link das gravações das lives, então se alguém perdeu, tá tudo gravadinho, tá tudo armazenado aqui. Uma sugestão que eu dei para vocês também foi acessar essa playlist aqui, ó, vídeos cursos de apoio aos conceitos de eletrônica digital. Essa playlist, como eu falei para vocês, tem algumas coisas que eu ainda estou até produzindo, ainda, né, gravando e editando, né, gravações de aulas antigas e tal. E aqui vocês vão ter um resuminho, né? Então, um apoio. Só que não vai substituir o material teórico do curso, nem o livro digital, mas vai dar uma sugestão aí de estudo para vocês, né? Até para o Fernando, de repente, aí que quer estudar enquanto trabalha, tá ouvindo alguma coisa, não sei, de repente é até uma possibilidade aí. Inclusive, se vocês precisarem de outras referências aí, a gente tem outras referências aí que podem ser utilizadas aí para esse fim. Aqui a gente tem desde sinais, o que, que são sinais analógicos, o que, que são sinais digitais, fazer os sistemas de numeração. Então, por exemplo, a gente ouve falar muito em eletrônica digital sobre numeração binária, hexadecimal, né? O que, que vem a ser isso? Então, aqui em sistemas de numeração eu comento um pouquinho sobre isso. Aqui, introdução à lógica combinacional, eu falo um pouquinho sobre qual que é o objetivo da gente aprender lógica combinacional. Só que para a gente conseguir fazer alguma coisa utilizando lógica combinacional, a gente precisa entender quais são as funções lógicas que existem. Então tem esse videozinho 4 aqui falando sobre isso. E eletronicamente falando, como é que a gente realiza essas funções lógicas? Então existem componentes, né, a gente costuma chamar de portas lógicas, que realizam funções lógicas. Eu vou mostrar aqui para vocês hoje mesmo esse software que é o LogSim. Não sei se vocês baixaram, eu deixei o link lá para vocês fazerem download. Mas eu vou fazer uma simulação de algumas portas lógicas aqui para vocês terem uma ideia mais ou menos aí vamos dizer assim, considerando que vocês já estudaram, né, para a gente mais ou menos ver a coisa funcionando e de repente tirar algumas dúvidas. E aí eu coloquei aqui, tá, a cereja do bolo. Aqui temos 3 vídeos, onde a gente tem aqui, ó, criando um projeto com lógica combinacional, alguns conceitos introdutórios. Depois no vídeo 7 aqui a gente tem um projeto completo usando lógica combinacional, bem parecido inclusive com a atividade de vocês, né, que envolve aí a automação de uma torre de água, né, uma caixa d'água. E no vídeo 8 é um vídeo bem longo, né, 1h24, mas também é um outro projeto completo. Tá? Tem um pouquinho de paciência aí, quem quiser complementar, esse aqui também tem um outro projeto completo. Então é desde você pegar a ideia, ó, eu tenho um problema que é assim, né? Eu preciso fazer um sistema para abrir o portão de casa automaticamente lá
eu apertando um botão para abrir e um botão para fechar. Então a gente vai fazer esse projeto aqui utilizando lógica combinacional. Então, desde a definição desse problema, eu identificar o que são as entradas, o que são as saídas, depois eu fazer o estudo da lógica de funcionamento, né? Em que situações o motor deve ligar, o motor deve desligar, né? E depois, no final, a gente faz aí a situação de você criar uma tabela de funcionamento, de você criar o circuito, a equação lógica que descreve o funcionamento desse sistema e finalmente a gente fazer aí o circuito lógico digital, que aí já é componente eletrônico, aí a gente já consegue montar uma plaquinha para fazer a coisa acontecer. Tá, esse aqui especialmente a gente fez, se eu não me engano, eu fiz como um sisteminha de alarme, se eu não estiver enganado. Eu não lembro se era um motor de uma abertura de um portão elétrico ou se era um sistema de alarme. Mas não tem problema. Assim, o motivo de você criar uma automação pode ser inúmero. Você pensa em qualquer problema aí que você queira resolver utilizando um circuito digital. Aí você define bem o que são as entradas, o que são as saídas, e a gente consegue fazer todo o caminho até chegar no circuito digital. E é esse o objetivo dessa primeira atividade. A gente vai estudar um problema, uma situação, a gente vai equacionar esse problema, essa situação, e a gente vai criar uma placa eletrônica que faz o controle dessa situação para a gente. Tá bom? Então acho que até o vídeo 8 aqui é meio que o conteúdo que a gente tem aí nesse primeiro momento do curso. A partir do vídeo 9, aí já fala de lógica sequencial, então já vai ser uma segunda etapa do curso, já vai ser para as próximas semanas aí, nesse comecinho aqui a gente ainda não vai tratar desse conceito. Então fica o convite aí de vocês, se quiserem complementar, verem esse material aqui. Lembrando que ele é um complemento do livro digital e do material web. Esperado que vocês encontrem todo esse material, né, todo esse conteúdo bem detalhado lá nesse material do curso. Bom, não é demais a gente reforçar que vocês têm todo o direito e o dever, inclusive, né? Até insisto que vocês façam isso, de agendar um plantão aí de dúvidas se vocês sentirem que há necessidade. Eu devo ter falado na semana passada que a gente está entrando num mundo novo aí, né? Eletrônica digital, né? Então muitos de vocês podem se sentir meio incomodados, né? Que de não estar entendendo alguma coisa, enfim, algum conceito e tudo mais. Então não se sintam desamparados aí. Se tiver com algum problema, por favor, é, faz um agendamento aí, um dia, num horário que vocês acharem melhor. Temos aqui o link direto aqui, ó, nesse último link, a última postagem aqui da aba social. Tem o link para vocês agendarem. Sintam-se convidados aí a fazer isso. Bem, vamos então falar aqui um pouquinho sobre essa primeira atividade. De novo, estou considerando que vocês seguiram a minha dica da semana passada, que era estudar o material do curso. Eu dei uma orientação aí, mas eu dei um norte, né, do que vocês tinham que estudar. Se não fizeram isso, não se sintam também com algum tipo de atraso em relação ao curso. Comece a estudar a partir de agora, então, se caso não tenham feito ainda. A primeira atividade, ela envolve aqui a situação de aprendizagem 1, que eu devo ter comentado com vocês, que no curso a gente entende desafio e situação de aprendizagem como a mesma coisa. São duas palavras, dois termos que são semelhantes para o contexto do nosso curso. Nesse primeiro desafio, o nosso objetivo é criar um circuito lógico combinacional. E aí ele tem aqui um título maiorzinho, né? Simplificação e implementação de circuitos lógicos combinacionais. Esse é o grande objetivo dessa primeira situação de aprendizagem do primeiro desafio que a gente vai trabalhar. A historinha é essa, né? Tá falando assim, devido ao seu desempenho, a expansão da empresa Vento Frio SA e a oportunidade gerada para profissionais da área de eletroeletrônica, você foi promovido para o setor de engenharia 2. No setor de engenharia 2, esse setor é responsável por projetos feitos conforme solicitação do cliente e é supervisionado pela engenheira Luísa, que o colocou como responsável pelo projeto da grande indústria de laticínios a leite morno. Você trabalhará num projeto de uma torre de resfriamento de água que será utilizada para refrigerar toda a indústria. Então essa historinha, esse é o contexto da atividade.
que vocês vão trabalhar. Então, uma vez acessado aqui o card 4, tem essa apresentação da situação de aprendizagem. Leu, entendeu mais ou menos onde você está pisando, então a gente pode clicar aqui em sair e acessar efetivamente o card onde a gente tem a situação efetivamente com mais detalhes para a gente trabalhar. Então, no card 4A, nós temos aqui o projeto do controlador da bomba de abastecimento. Então, nosso objetivo é fazer uma automação. Então, imagina um grande reservatório d'água, uma caixa d'água. Essa caixa d'água ela é preenchida com uma bomba, né? Então, existe lá a necessidade de você acionar essa bomba quando essa caixa d'água necessitar, né, ser preenchida. A bomba não pode ficar ligada o tempo todo, porque senão a caixa d'água vai transbordar. E ela também não pode esvaziar completamente, porque senão a gente vai perder, a gente não vai ter água para fazer a refrigeração da indústria. Então a gente tem que criar um sistema que de certa forma consiga controlar o enchimento dessa caixa d'água de maneira automatizada, para que a indústria consiga ter sempre água à disposição para fazer os processos de refrigeração, né? Então, essa água armazenada ela vai ser utilizada aí nos equipamentos, né, nos instrumentos da indústria como um todo, para fazer todas as etapas de refrigeração dos processos que ela desenvolve. Enfim, o objetivo, o que ela faz exatamente, a gente até colocou lá na historinha, mas é indiferente. O nosso objetivo é automatizar essa caixa d'água. Então aqui nós temos uma descrição um pouco mais detalhada. Seu desafio será projetar um circuito lógico digital para controlar a bomba de abastecimento da torre de água de resfriamento, né? Ela faz parte de um sistema de refrigeração da água utilizada para refrigerar máquinas e equipamentos, reduzindo o aquecimento e aumentando a autonomia. A bomba da torre de resfriamento é o elemento necessário para que a água possa se movimentar nos dutos presentes nas máquinas. E aí ele fala aqui que vai oportunizará novas tecnologias voltadas à área de controle de sistemas industriais, enfim. Isso aqui seria o início de algo que pode melhorar ainda mais a parte de automação aí dessa indústria. Então, quer dizer, num futuro, ela vai poder fazer sistemas aí que controlam a temperatura, ela vai conseguir, por exemplo, monitorar e controlar a vazão dessa água, enfim, esse seria uma etapa inicial de um processo de automação dessa indústria. Qual que é a solicitação do cliente? Um detalhe importante antes de eu citar aqui esses itens. Toda vez que a gente recebe uma solicitação de um cliente, entenda que nem sempre o cliente sabe exatamente o que ele quer, mas ele tem uma ideia de como ele quer que funcione. Então, os termos utilizados na solicitação do cliente não vão ser necessariamente técnicos. Então a gente vai ter que, usando os nossos conhecimentos técnicos e o que a gente está desenvolvendo aqui nesse curso, de certa forma a gente vai ter que traduzir essas informações que estão aqui para que elas fiquem adequadas para a gente utilizar no nosso trabalho. E aí ele diz o seguinte: a bomba deve possuir dois modos de operação, um modo automático e um modo manual. Se tiver no modo automático, a bomba deve ser ligada sempre que a torre estiver vazia ou no nível mínimo. Então, chegou no nível mínimo, a bomba vai ser ligada. E desligar quando atingir o nível máximo. Até aqui, tudo bem. Acho que eu comentei na semana passada que a gente esse sistema ele poderia ser controlado por uma boia mecânica, de forma que uma leve se abaixar um pouquinho o nível da caixa d'água, né? Mecanicamente a boia já vai fazer a abertura e já vai começar a encher e ela vai manter sempre a caixa d'água cheia, né? Só que o objetivo desse processo aqui é o seguinte: nós não temos pressão de água suficiente para que essa boia mecânica atue o tempo todo. Por isso que a gente tem que utilizar uma bomba, né? Então tem uma bomba aqui que faz com que a água tenha pressão para subir nessa torre e conseguir fazer o enchimento da caixa d'água. Então esse é uma primeira lado negativo de se usar uma boia, né, mecânica. E eu até poderia usar a boia junto com a bomba, né, fazendo com que toda vez que a água baixasse um pouquinho lá na boia, automaticamente ele ligava a bomba, né? Só que aí eu ia ter que ficar ligando a bomba o tempo todo, a bomba ia permanecer ligada por muito mais tempo, ia gastar mais energia.
a bomba ia ficar ligando e desligando, o tempo de vida útil dela ia reduzir bastante. Então esse sistema automatizado, ele vai fazer com que a bomba seja ligada e otimizar o uso da bomba de água, para que a gente consiga ter uma eficiência maior aí, inclusive até energética, né? Quer dizer, a gente não vai gastar energia à toa. Tá bom? Então, esses dois primeiros itens aqui a gente meio que entendeu o que está acontecendo. E outra coisa, pessoal, qualquer coisa que eu estiver lendo aqui que você percebeu que quando você leu a primeira vez, ficou meio estranho, já me avisa aí, ou abre o microfone e me avisa, ou manda aí no chat que eu estou de olho aqui. Assim que eu ver alguma mensagem, eu já leio aqui, a gente já resolve a dúvida. Quando em modo manual, a bomba pode ser ligada ou desligada através de um botão, funcionando apenas se o reservatório não estiver cheio. Então, esses três itens aqui são a solicitação do cliente, de novo, não necessariamente em termos técnicos. Quando eu falei que a gente tem que traduzir essa solicitação do cliente, eu me refiro ao fato de que a gente vai ter que identificar o que eu tenho que acionar desses três itens, desse sistema que eu estou desenvolvendo, e quais desses itens aqui fazem referência a sinais que serão gerados e serão enviados para a minha plaquinha, para o meu sistema que eu estou controlando, que eu estou montando, né, para controlar. O que eu quero me dizer em relação a isso? Quando a gente fala em eletrônica digital, quando a gente fala em sistemas automatizados, quando a gente falar lá sobre microcontroladores na próxima unidade do curso, aliás, no próximo módulo do curso, quando a gente falar de CLP, né, controladores lógicos programáveis, lá mais adiante, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa ideia de você ter um equipamento, um sistema, como se fosse uma caixinha fechada, e essa caixinha ela vai processar informações que ela receber. Como que ela vai receber essas informações? Alguma coisa vai enviar dados para ela processar. Então deixa eu até rabiscar, que eu gosto de rabiscar. E o que eu quero dizer aqui é que a gente vai trabalhar com essa ideia de entradas e saídas no caso digitais. Quando a gente fala de entradas e saídas, muita gente acaba se confundindo e fica meio difícil de entender realmente, porque entradas e saídas, falar que um botão é uma entrada, um botão aparentemente não tem nada a ver com uma entrada, mas a gente está falando de entradas e saídas no ponto de vista do equipamento, do sistema. Então, o sistema que a gente vai desenvolver, imagina como se fosse uma plaquinha, esse é o sistema que a gente vai desenvolver. Se eu colocar um botão aqui, né, ó, fazer o símbolo de um botão aqui, esse botão vai estar ligado aqui, por exemplo, numa alimentação, numa tensão elétrica. Vou colocar aqui 5 volts, por exemplo. Isso significa que quando eu pressionar esse botãozinho aqui, eu vou colocar 5 volts nesse ponto aqui, nesse borne aqui, onde eu conectei esse cabo do botão. Do ponto de vista do sistema, esse sistema está recebendo uma informação, recebendo uma instrução através de um nível de tensão elétrica. Quando essa chave aqui está desligada, ele recebe 0 volts. Quando essa chave estiver ligada, ele recebe 5 volts. Então, quer dizer, nós temos um comando sendo enviado, sendo dado, uma instrução sendo dada para esse sistema. E eu posso ter mais de um, né? Posso ter aqui uma chavinha, posso ter um sensor, posso ter um outro sensor, posso ter uma série de dispositivos aqui que vão mandar sinais para o meu sistema. O meu sistema ele será responsável por fazer a leitura desses sinais, desses estados, e em geral até a gente acaba dando nome a eles, né? Por exemplo, A, B, C. E esse meu sistema vai falar assim, ó, de acordo com a combinação do acionamento ou não dessas entradas, que você provavelmente já entendeu que são entradas, porque são dispositivos que mandam sinal para o meu sistema, então do ponto de vista do sistema, o sinal está entrando, né? Esse meu sistema, de acordo com a lógica que a gente vai desenvolver aqui dentro, ele vai decidir se ele deve ou não ligar alguma coisa que vai ser conectada nesse sistema. Então, por exemplo, eu vou ligar aqui uma lâmpada, né? Vou chamar essa lâmpada aqui de S. Essa lâmpada conectada aqui num bornezinho também dessa placa,
do jeito que ela está conectada aqui, vamos ver se você passou em eletricidade aí. Como é que eu faço para acionar essa lâmpada? Eu tenho que colocar o quê? Que nível de tensão elétrica eu tenho que colocar nesse borne aqui para fazer com que essa lâmpada seja acionada? Valendo 10 pontos em comunicação oral e escrita. Ninguém quer ganhar 10 pontos em COI? De graça, sim? 5 volts, perfeito. Então eu tenho que colocar 5 volts aqui. Então, o que, que significa aqui? Nós temos um sistema, temos uma plaquinha que a gente vai desenvolver. Essa plaquinha ela vai verificar os estados das entradas, que a gente está chamando de entradas digitais, e de acordo com os estados dessas entradas digitais, ela vai decidir se ela deve colocar 5 volts ou não, num ponto aqui que a gente vai chamar agora de saída digital. Entrada digital por quê? Porque os sinais são inseridos no meu sistema. Saída digital por quê? Porque o meu sistema insere esse sinal para acionar alguma coisa. Isso, senhoras e senhores, é um sistema de lógica combinacional e o que a gente vai desenvolver, o nosso grande objetivo aqui no curso vai ser fazer essa plaquinha aqui, desenvolver essa lógica digital que está dentro dessa plaquinha desse sistema. Daí que entra a necessidade de uma primeira etapa de tudo é identificar quem são essas entradas e quem são essas saídas. Vamos olhar aqui a atividade. Quando a gente olha aqui essa atividade, só deixa eu ativar o modo aqui do. Quando a gente olha essa atividade, pessoal, alguém consegue identificar uma entrada digital dentro desse texto aqui que está selecionado aqui, que está descrevendo o funcionamento do sistema? Alguém consegue identificar uma entrada digital? Ou algo que eu posso classificar como uma entrada digital? Sensores. Davi falou sensores. Alguém consegue especificar melhor que sensores são esses? Sensores está muito genérico, né? Que sensores poderiam ser esses? Sensor ligado, desligado, controlador. E aí o Davi mesmo complementou ali, ó, de água, nível máximo e mínimo, perfeito, é isso. É como eu falei, o texto aqui informado pela solicitação do cliente não está numa forma muito técnica. A gente tem que meio que traduzir isso. E aí vocês estão me ajudando aqui a traduzir. Então, não está dizendo que eu vou ter sensores aqui, mas o meu sistema, de alguma forma, eu tenho que identificar em que situação que a torre está vazia, né? Ou que ela estiver cheia. Então, o próprio texto meio que induz a gente a identificar que a gente vai ter que ter alguma coisa para saber se essa caixa d'água está no nível mínimo ou se essa caixa d'água está no nível máximo. Então, eu vou ter sensores que vão mandar sinais elétricos para o meu sistema. Eles sim são considerados como entradas digitais, porque eles vão mandar sinais para o meu sistema que eu vou programar. Tá bom? E saída. Alguém consegue identificar a saída? No caso aqui teremos apenas uma saída digital. Alguém consegue identificar quem é a saída? Quem é o dispositivo que a gente vai ligar ou desligar? Perfeito. O motor, no caso, a bomba, né? A bomba que é um motor, mas ela está funcionando ali com uma bomba para fazer aí o enchimento da caixa d'água. Esse é o dispositivo que a gente vai acionar, então esse é o dispositivo que nós consideraremos como saída digital. O Guilherme comentou assim, só que mesmo assim precisa ser manual. Guilherme, eu não entendi o que você quis dizer como precisa ser manual. Se você puder especificar melhor, pode ser aí no chat mesmo, se quiser ligar o microfone, fique à vontade. Bom, enquanto ele vai digitando aí. Oi? Hum,
Isso, acho que o João conseguiu explicar aí que o Guilherme tinha comentado. Exatamente. Nós temos dois modos de operação, temos dois sensores, né, que vocês já identificaram. Só que, falando que a gente tem dois modos de operação manual e automático, dá para a gente uma ideia de que a gente pode tentar, por exemplo, eu vou sugerir uma coisa aqui, vocês não precisam concordar comigo. Não existe uma resposta correta, existe a resposta que resolve a situação. Cada um vai desenvolver esse sistema de uma forma não necessariamente a mesma, tá? Mas eu vou sugerir um negócio aqui. E se a gente, sabendo que ele quer que a gente tenha dois modos de operação, e se a gente colocar uma chave seletora, né? Um botãozinho que quando a gente ligar esse botão ele está no modo automático e quando a gente desligar esse botão ele está no modo manual. Isso seria uma possibilidade. Vocês concordam comigo? Tipo isso aqui, ó. Não sei se vocês já viram em algum lugar. Tipo uma chave como essa aqui, uma chave seletora de duas posições, mas poderia ser algo como, não essa que é bem cara, né? Mas algo como, por exemplo, quando ela tivesse ligada, a gente ativaria um modo automático e quando a gente tivesse com ela desligada, a gente ativaria o modo manual. Não é bem uma. Opa, certo. Então seria tipo essa daqui, então. Legal, perfeito. É uma outra possibilidade, sem problema nenhum. Tá? Nesse caso aqui, essa sugestão, a gente vai ter, por exemplo, uma posição desligada, essa posição zero. Então, assim, nessa posição, a bomba não vai funcionar nunca. Caixa d'água sempre vai ficar, quer dizer, a bomba sempre vai ficar desligada, independente da condição da caixa d'água. Na posição, por exemplo, um, aí a gente definiria, né? Por exemplo, a posição um indica manual e a posição 2 indica automático. Então, na posição um, quando estivesse na posição um, automaticamente, quando o nível chegasse no mínimo, ele ligaria a bomba e a caixa d'água começaria a encher. Né? E se a gente colocasse aqui para a posição 2, aí a bomba nunca ia ligar, a menos que a gente apertasse um outro botão, então teria um outro botãozinho, que enquanto eu pressionasse esse outro botão, a bomba ligaria, encheria a caixa d'água, só que não deixaria, logicamente, ela continuar enchendo acima do nível máximo. Então o sensor também teria ali uma função ali de evitar que houvesse um transbordamento da caixa d'água. Perfeito. Essa seria uma outra solução, tá? Uma outra possibilidade de solução. Qual é a melhor solução? Não sabemos por enquanto. E não importa nesse primeiro momento. O que importa é que vocês criem uma solução e desenvolvam a lógica de vocês dentro da solução que vocês quiserem trabalhar. Uma coisa importante: se nós utilizarmos essa solução, vamos traduzir essa solução aqui para nossa, para essa, como é que eu posso dizer, para esse nosso sistema. Vamos supor que aqui a gente estaria colocando as três posições da chave seletora, nessas três chavinhas que já estão aqui, e eu vou colocar, vou representar os sensores aqui como se fossem duas chavinhas, né? Os sensores não são chaves, mas como eles são sensores digitais, né? Eu vou representar eles como chavinhas aqui também. Então esse aqui seria, sei lá, o sensor é, max e o sensor mínimo. Tá? O sensor de nível máximo e nível mínimo. Por exemplo, na posição A seria desligado, na posição B seria manual e na posição C seria automático. Certo? Essa seria uma possibilidade de solução, né? Sem problema nenhum. Alguém consegue identificar uma solução aqui que seria um pouco mais otimizada? E quando eu falo otimizada, eu me refiro ao número de entradas que eu estou aplicando aqui nesse sistema?
Boa, só que eu ainda continuaria tendo três chaves, né? A três aqui, né? Três chavezinhas, né? O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, será que eu preciso mesmo ter um botão desliga? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu preciso ligar o desliga, ligar o botão desliga para dizer que meu sistema não vai funcionar nunca, ou basta que eu não ligue o manual e também não ligue o automático para que meu sistema simplesmente não funcione. Será que vocês conseguiram visualizar? Talvez o desliga ali seja um botão desnecessário, uma entrada desnecessária para o meu sistema, certo? Entendi, ó. O Guilherme, pelo que eu entendi, o Guilherme falou é assim: o sistema sempre vai funcionar no automático. Só que dependendo lá da situação, a bomba não está ligada e eu aperto o botão manual, a bomba vai ligar. Se a caixa não estiver completamente cheia, independente dela estar ali no, de repente ela tá com água no meio aqui, né? E não está ligada a bomba, você apertou lá o botão manual, a bomba ligou e completou. Perfeito. Você otimizou ainda mais o sistema, você acabou colocando aí apenas uma chavinha, né, para entrada. Você tirou o desliga e tirou o automático, né? Alguém quer fazer mais algum, acrescentar mais alguma coisa? Não sei se vocês perceberam, mas aqui as possibilidades elas são quase infinitas, né? A gente consegue pensar em várias situações diferentes para resolver esse problema. E veja que a gente nem começou a falar de eletrônica digital ainda, a gente está só estudando o funcionamento do sistema. E isso daqui já é 80% da resolução, porque a gente está entendendo como esse sistema tem que funcionar. Depois a gente vai montar o circuitinho que está aqui dentro, tudo bem, mas primeiro a gente tem que entender como é que tudo isso vai funcionar. Bom, pessoal, veja o seguinte: a gente só não pode descuidar da seguinte solicitação do cliente. A sugestão do Guilherme é perfeita, só que talvez, pela primeira linha aqui, talvez o cliente queira que exista um modo manual separado do modo automático. O que eu quero dizer? Talvez ele queira o seguinte: ó, eu posso deixar o sistema funcionando sozinho, né? Ligando e desligando a bomba sozinho, de acordo com o nível da caixa d'água. E eu posso querer também que esse meu sistema simplesmente nunca ligue a bomba. Ou seja, está no modo manual. Nunca ligue a bomba de forma automática. Quer dizer, ele só vai ligar a bomba quando eu acionar lá um botãozinho para fazer o acionamento dessa bomba. Talvez essa seja a interpretação mais correta. Tudo bem? Ah, você está dizendo. Tá, deixa eu fazer o seguinte então. Deixa eu apagar essas aqui. E vamos colocar essa única entrada. Seria essa entrada C aqui, por exemplo, do automático. É isso? O que eu teria que modificar aqui para funcionar daquela forma? Não seria assim? Ah, pera aí. Cortar a energia dos 5 volts eu não posso, senão eu tiro os sensores, né? Mas eu poderia fazer assim. Talvez seja isso que você quis dizer, né? Ah, isso. Hum. Só que aí, bom, não sei, né? O que eu imagino é o seguinte, na verdade é que assim, no manual não quer dizer que ela nunca vai ligar, né? No manual ela vai ligar quando eu pressionar um botão, por exemplo, né?
Então, quer dizer, eu apertei um botão, assim, ó, eu selecionei que ela está no modo manual. Tá, então ela no modo manual, quando eu quiser, eu aperto o botãozinho lá e ligo a bomba. Hum, entendi. Seria mais ou menos assim, então, que você quis dizer, né? Assim, se o automático estiver ligado, né, desse jeito não vai funcionar, né? Porque se eu ligar aqui o manual eu teria que ligar o manual e o automático simultaneamente para fazer funcionar, né? Aí então, se for assim, seria a sugestão do Guilherme. A sugestão do Guilherme é que ela já ficaria sempre no automático, e aí você ligaria. Isso, ficaria sempre no automático, você teria o botãozinho aqui para ligar o modo manual. Só que é. Uhum, sim. Isso, sim. No sensor mínimo? Hum, quer dizer, se eu. ah, Deixa eu ver se eu entendi aqui. Eu, por exemplo, apagaria essa linha e colocaria junto com o sensor mínimo o manual? Só que aí, e no automático? Os sensores? Mas e como é que eu conseguiria fazer com que ele funcionasse de uma forma ou de outra? Esse é o ponto. Porque assim, os sensores. Uhum, certo. Sim, só que aí desse jeito ele fica automático, concorda comigo? Né, então aí ele ficou automático. Aí talvez. Isso é perfeito, gente. É exatamente esse o objetivo aí da discussão que a gente está fazendo aqui, a gente está meio que antecipando aqui a reflexão de vocês, mas cada um de vocês, quando for confeccionar a atividade, vai fazer essa reflexão. Por isso que eu falei, não existe um certo e errado, mas existe uma solicitação do cliente, né? O cliente é sempre o cara que vai mandar aí no funcionamento do sistema. Então, esse é o escopo que nós devemos seguir. Tá, ela tem que ter dois modos de operação. Então, tem que existir a possibilidade de eu atuar de forma manual e tem que existir a possibilidade de eu deixar ele funcionando automaticamente lá, sem a minha intervenção. Então, o modo manual significa que vai ter a intervenção do operador, de algum operador lá que vai mandar ligar a bomba em um determinado momento. E no modo automático, esse operador não vai existir. No modo automático, simplesmente atingir o nível mínimo, ele liga a bomba para ele começar a encher e só vai desligar a bomba quando chegar no nível máximo, que é o que está dizendo aqui nessa próxima linha. Né? Então, no modo automático, ela liga sempre que a torre estiver vazia ou atingir o nível mínimo e vai desligar quando atingir o nível máximo. Quando no modo manual, a bomba deve ser ligada ou desligada através de um botão funcionando apenas se o reservatório não estiver cheio. Então, de certa forma, o cliente já falou para mim que eu preciso de um outro botão. Eu vou precisar de um ou dois botões para definir se está em modo manual
ou automático, e eu vou precisar de mais um botão, né, para dizer em que momento, caso esteja no manual, em que momento que essa bomba vai ser acionada. Certo? Continuem refletindo sobre isso, né? Aqui a quantidade de possibilidades aqui, como eu falei, é grande. E se você se sentir assim, poxa, eu pensei no negócio aqui, será que faz sentido? Vem conversar comigo, de repente, a gente troca uma ideia e vê se faz sentido ou se não faz sentido, né? Tudo bem? Posso falar um pouquinho sobre o arquivo aqui que está na atividade, que vai orientar vocês a fazer esse estudo do funcionamento do sistema? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre essa discussão que a gente estava fazendo aqui? Acho que por enquanto tudo bem. Então vamos lá. Eu abri aqui o arquivo dessa atividade e nesse arquivo tem exatamente o que a gente está discutindo aqui. Que é o seguinte, ó, aqui ele está falando sobre o objetivo, que é projetar esse sistema. Ele fala sobre a solicitação do cliente, que está a mesma coisa que estava sendo falado lá atrás. E a gente dividiu esse documento em cinco partes para você preencher e concluir essa tarefa. Né? Ele até fala, ó, veja o exemplo disponibilizado pelo tutor. Esse exemplo está nessa playlist aqui. Se eu não me engano, ou é o vídeo, aliás, é o vídeo 7 ou o 8. Os dois são exemplos aí completos que tem aí como. Acho que o 8 na verdade está mais completo ainda. Mas o 7 também é um bom exemplo aí. Quem não tiver com muito tempo aí, vê o vídeo 7 aqui. E aí o que nós temos? Primeiramente, primeira etapa, vamos fazer o levantamento das variáveis. Né? Então a gente vai fazer uma tabela com essas variáveis. Então, a gente vai ter uma identificação, ou seja, vamos dar um nome para essas variáveis. Veja que aqui, ó, no meu sistema, eu chamei uma de manual, a outra de automático, um Smax, outro Smin, e talvez seja interessante vocês pensarem em nomes até mais curtos, de uma letra só, se possível, né? Por exemplo, o manual você chamar apenas de M, o automático você chamar apenas de A. O sensor de nível máximo você pode chamar de C, indicando cheio, por exemplo. E o sensor mínimo você pode chamar de V, indicando vazio. Assim como a bomba, né? A gente pode chamar de B para indicar que é bomba, né? Que é a saída ali nossa bomba. Não, no caso aqui, claro, eu coloquei aqui um desenho de uma lâmpada, né? Mas para a situação de vocês vai ser um motor aqui que vai ser acionado no nosso sistema. E aqui o que a gente tem que fazer nessa tabela? A gente tem que colocar essa identificação, então vai ser o A, o M, enfim, aquelas letrinhas que a gente vai dar um nome para cada uma dessas entradas ou saídas. A gente vai dizer se são entradas ou se são saídas. Então você pode colocar, por exemplo, a primeira que a gente identificou aqui era o manual. A gente chamou de M. Então aqui você vai colocar manual. Aqui você vai, por exemplo, M, perdão, né? M. No caso, o M é uma entrada, então você pode colocar E, a letra E, só de entrada, ou escrever entrada, você que sabe. E na descrição você diz o seguinte: botão de acionamento do modo manual. Tá? Faz uma descrição rápida de poucas palavras que dá a ideia, porque aqui a gente está chamando de M, né? Então, M, se a gente não tiver uma descrição, às vezes você pode se esquecer o que significa esse tal desse M. Você coloca na descrição acionamento no modo manual. Acionamento da bomba no modo manual, por exemplo. Uma possibilidade. E aí você faz para as outras linhas aqui as outras variáveis que existirem no sistema. Eu deixei aqui uma quantidade de linhas que provavelmente vai ser suficiente para fazer a atividade, mas se você achar que deve ter mais entradas e saídas, não tem problema, pode aumentar a quantidade de linhas aqui dessa tabela. E também não significa que você tem que preencher todas as que estão aqui. Pode ser que você ache menos ou mais, enfim. De novo, não existe uma resposta correta, existe a solução do problema. Na segunda etapa, nós vamos definir as regras de funcionamento. Puxa, como assim regras de funcionamento? Aqui eu já meio que estipulei uma regra de funcionamento meio que sem vocês perceberem, que é o seguinte. Eu cheguei aqui para vocês e falei assim, ó,
esse manual aqui, esse botão manual, no caso ele está desligado, então não está acionando o modo manual. Se esse botão aqui está desligado, significa que ele não está mandando 5 volts aqui para o meu sistema. Em lógica digital, a partir de agora, sempre que você vê 5 volts, você vai interpretar como nível lógico alto. Então 5 volts significa aí para a gente nível lógico alto, que a gente chama de 1. E os 0 volts vai significar para a gente nível lógico baixo, que é o 0 volts. Isso é muito cotidiano, olha só. Quando eu procurei aqui chave seletora, apareceu esse botãozinho aqui, essa chave comutadora aqui universal. Tá vendo o 0 e 1 aqui? Quando você coloca na posição do 1, ele está ligado. Quando você põe na posição do 0, ele está desligado. Então, esse 0 e 1 aqui para a gente também, para essa chave, também faz uma referência a esse 0 e 1 aí da lógica digital, né, do ligado e do desligado. Tá? Então é mais ou menos isso que a gente está interpretando aí no acionamento. Então, manual ligado significa que ele está em nível lógico alto, que ele é igual a 1. Manual desligado significa que ele é 0. Automático ligado é 1, automático desligado é 0. Sensor máximo. Aí a gente vai ter que definir como é que o sensor vai funcionar. E, de novo, isso vai garantir que cada atividade vai ter a sua particularidade. Nem toda atividade vai ter o funcionamento igual, vai ter a tabela igual. O que a gente pode interpretar? Que quando existe água, no máximo, esse sensor aqui vai estar fechado, ou seja, a variável C igual a 1 indica tanque cheio. Mas eu poderia pensar no contrário, eu poderia pensar que quando chegou água no sensor máximo, lá no sensor de nível máximo da caixa d'água, ele está mandando 0. Esse sensor aqui está desligando. Não tem problema, eu posso pensar na forma de funcionamento que eu achar mais conveniente. Talvez, como esse é o primeiro projeto que vocês estão desenvolvendo, seja mais lógico e mais didático vocês pensarem na lógica direta. Do tipo, tem água, sensor está ligado, não tem água, sensor está desligado. Então, se tem água no nível mínimo, o sensor aqui, a variável V, a entrada V, vai estar em nível lógico alto, vai ser igual a 1. Se não tem água no nível mínimo, V é igual a 0. Isso significa que se a minha caixa d'água estiver completamente cheia, esses dois sensores, C e V, estarão em nível lógico alto, serão iguais a 1. E se a minha caixa estiver completamente vazia, C e V serão iguais a 0. Bom, isso a gente vai traduzir aqui nessa tabelinha. Então, na identificação, o que a gente vai colocar? Por exemplo, o M lá do botão manual. Então, vou colocar aqui M, nessa primeira coluna aqui. O que o M faz quando estiver em nível lógico 1? Significa que eu acionei a bomba em modo manual. E é isso que eu vou colocar aqui. Aciona a bomba em modo manual. Em nível lógico 0, o que a variável M, o que a entrada M vai fazer quando tiver 0? Vai acontecer o que está aqui, né? Se tiver 0, quer dizer que ela não está sendo acionada, portanto, não faz nada. Não aciona a bomba no modo manual. Antes de eu continuar, temos duas dúvidas aí. Acho que é o Sandro primeiro e depois o Guilherme. Fiquem à vontade. Oi. Só um sensor? Como assim? Explique. Bom. Você quer dizer então, por exemplo, que se a caixa estiver cheia, eu posso ter. Isso. É uma interpretação e é possível, sim. Talvez não seja a mais eficiente, porque você concorda comigo que ela vai funcionar meio que como se fosse uma boia, né? Quer dizer, o nível de água começou a descer um pouquinho. Deixa eu fazer um desenho aqui de uma caixa d'água. Olha lá. Finge que é uma caixa d'água, hein? Essa caixa d'água, ela vai ter aqui. Bom, deixa eu fazer um sensor aqui. Tem um sensor aqui e não tem um sensor embaixo, por exemplo.
Então, quer dizer, se a gente tiver com água até o nível máximo aqui, né? Vou colocar um pouquinho acima. Esse sensor aqui está mandando 1, ou seja, beleza, está cheia a caixa d'água. Se porventura houver consumo e esse nível baixar, então baixou um pouquinho abaixo do sensor, esse sensor já vai estar mandando 0. E aí o meu sistema vai entender que a caixa não está cheia, ele já vai mandar ligar a bomba para começar a encher essa caixa d'água, né? É uma interpretação, é possível você fazer desse jeito sim, mas talvez de repente tivesse a necessidade de chegar efetivamente aqui no nível mínimo, né? Para que quando chegasse efetivamente no nível mínimo não significa que está totalmente vazio, mas quando esse nível mínimo, por exemplo, fosse desligado aqui, aí sim ele desse o start ali para acionar a bomba e começar a encher novamente. E aí só pararia de encher. É, não pode faltar, né? Exato. Isso, exato. Uhum. Isso aí seria uma, de repente, uma aplicação futura aí de fazer um monitoramento da quantidade de líquido e tal. Mas perfeito. E assim, sua visão não está errada, né? É uma, de novo, é uma possibilidade. E aí, o que, que vai definir que a sua resolução vai estar correta? O seu preenchimento, porque você vai dizer esse seu funcionamento que você sugeriu, você vai informar preenchendo essa segunda tabelinha. Quer dizer, as duas, né? Porque a primeira você vai dizer que só vai ter um sensor, e na segunda você vai dizer como que esse único sensor vai funcionar. Perfeito. Beleza, ó, acho que o Guilherme também quer comentar alguma coisa, fica à vontade. Hum. Você diz que esse 0 e 1 que você disse seria no estado do sensor? Certo. Entendi. No caso, você pensaria que esses dois sensores não funcionariam da mesma forma como. Da mesma forma. Quer dizer, por exemplo, o sensor de nível máximo funcionaria tendo água, ele manda um, e não tendo água, ele manda 0, e esse aqui tendo água, ele manda 0, e não tendo água, ele manda um. É isso? Perfeito, é outra possibilidade e está correta também, tá? E de novo, né? Como é que a gente vai garantir que essa sua solução ela vai estar correta na interpretação? Aqui na hora de você preencher a tabela, você vai deixar isso detalhado, né? Então, quando você colocar a identificação dos sensores, a gente falou de sensor C e V, né? Você vai colocar o sensor C, o que, que acontece quando ele tiver nível lógico alto? É porque tem água e no 0 não tem água. E no sensor V, nível lógico 1 não tem água e nível lógico 0 tem água.
Então, pensando nessa interpretação ao contrário, ele vai funcionar exatamente dessa. Quer dizer, a gente vai montar o circuito de forma que ele funcione sempre que ele não. Que ele tiver água até o máximo, a bomba está desligada. Aí começou a baixar a água, a bomba ainda não vai ligar, a menos que essa água baixe um pouquinho abaixo do sensor mínimo. Porque ele vai mudar de estado e vai comandar o acionamento da bomba, e aí a bomba vai ficar ligada até chegar no nível máximo. Né? Então, são interpretações e são interpretações corretas, né? Agora imagine o professor na hora de corrigir, vai ter cada atividade vai ficar uma diferente da outra, mas não tem problema, né? O importante é que vocês desenvolvam a lógica. Essa daí eu não tenho muita certeza se seria a forma mais eficiente, porque assim, uma coisa que a gente ainda não começou a falar é o que tem aqui dentro. Aqui dentro dessa caixinha nós temos um sistema que vai entender os estados de todos esses dispositivos que estão aqui fora e vai comandar o acionamento de acordo com a combinação desses acionamentos. Então, ele vai comandar o acionamento aqui da bomba de acordo com a combinação desses acionamentos dessas entradas. Então a gente não precisa se preocupar, que às vezes a gente quer resolver o problema aqui já, né? Falando, não, eu posso ligar assim, desligar assado, mas não tem problema. O importante é que esses sinais eles sejam enviados para o meu sistema e aí o meu sistema vai decidir de acordo com essa lógica, a lógica que a gente vai desenvolver e que momento que a gente deve ligar ou desligar a bomba. Isso. Isso, exatamente. E é essa visualização do sistema que a gente vai fazer. Ele que vai ficar responsável, ele só vai pegar o estado aqui, né, dessas entradas, e aí ele vai decidir se é hora ou se não é hora de ligar. Não, a gente vai criar o sistema, a gente vai usar portas lógicas para isso, mas a gente vai criar esse sistema. Só uma ressalva, né? Só para não parecer que, puxa, a gente vai montar uma plaquinha eletrônica de 5 volts, vai ligar uma bomba para encher uma caixa d'água, né? Parece muito incoerente. Então, logicamente que aqui no meio do caminho, a gente vai ter aí um circuito de interface, né? Vai existir aqui um circuito de potência. Hoje você pode pensar assim, como se tivesse um relé ali, que recebendo um sinal de baixa tensão, energizou a bobina do relé, você vai conseguir energizar lá, fechar o contato do relé e você liga lá a bomba. Mas a gente vai ter uma unidade curricular chamada dispositivos eletrônicos analógicos. E nessa unidade curricular a gente vai aprender como criar esses circuitos de interface. Bom, eu tenho um circuito que é de baixa potência, eu preciso acionar um circuito que é de alta potência. Como é que eu faço isso? A gente precisa de uma interface, ou seja, de um circuito no meio do caminho que consiga pegar um sinal de uma origem de baixa intensidade, um sinal de controle, e comandar o acionamento de alguma coisa de potência. Tá? Então, só essa ressalva aí para vocês não acharem que, né, os 5 volts vão acionar, vão comandar lá a bomba para encher a caixa d'água. Beleza, então isso que eu estou falando aqui também descrevi lá nos exemplos. Então, eu mostrei lá nos exemplos o preenchimento dessas tabelas com base, inclusive com base na situação que eu propus aqui. Deixa eu só mostrar aqui, ó, inclusive o preenchimento da tabela da verdade. Ó. No videozinho aqui eu faço o exemplo de como preencher as tabelas, né? Faço o preenchimento aqui bonitinho e depois a gente faz o preenchimento dessa que é a tabela da verdade, né?
Não é exatamente a mesma situação, mas é um exemplo que, se você acompanhar direitinho, vai te servir de inspiração para você entender a atividade e construir essa atividade. Porque aí a gente entra na terceira etapa. E a terceira etapa é construir essa tabela da verdade. E aí, o que que é uma tabela da verdade? A tabela da verdade, eu vou fazer um rabisco aqui, ó, só para ilustrar como essa tabela da verdade vai se comportar. Vamos pensar o seguinte, ó. Ih, ficou torto demais. Vamos supor que eu tenha aqui um sistema baseado aqui em duas entradas, uma entrada A, uma entrada B e uma saída S. Bom, se é um sistema digital, você provavelmente vai concordar comigo que nós temos a possibilidade de a gente ter as duas entradas desligadas. Então, eu vou representar como 0, 0. Só que eu também tenho a possibilidade da primeira entrada estar desligada e a segunda entrada estar ligada. Eu também tenho a possibilidade da primeira entrada estar ligada e a segunda desligada. E eu tenho a possibilidade das duas entradas estarem ligadas. Como é que a gente vai estudar a tabela da verdade do sistema? A gente vai fazer assim, ó, a gente vai olhar para essa combinação de entradas e existe uma lógica para dizer essa quantidade que está aqui. Então, é porque eu tenho duas entradas, que aí a gente vai ter quatro combinações. Se eu tiver três entradas, eu vou ter oito combinações. Se eu tiver n entradas, eu vou ter 2 elevado a n combinações. É assim que a gente consegue descobrir a quantidade de linhas e existe uma forma fácil de preencher essa tabela. Esses zeros e uns aqui a gente consegue preencher de uma forma bem fácil e eu mostro lá também no videozinho. Pessoal, eu estou vendo aqui que já passou das 9, acho que eu vou gastar mais uns minutinhos, bem diferente daí do nosso programado. Se alguém precisar sair aí, não tem problema, tá? Vai ficar gravado, então, enfim, mas eu vou precisar gastar uns minutinhos só para concluir o raciocínio aqui. Como é que a gente vai estudar a lógica de acionamento, de preenchimento dessa tabela da verdade? A gente vai primeiro olhar para a primeira linha e vai falar assim, ó, o que que acontece, o que que eu quero que aconteça se a primeira entrada, se a entrada A estiver desligada e a entrada B também estiver desligada. Aí que você vai pensar na lógica que você pensou de funcionamento. Quando as duas estiverem desligadas, eu quero que liga lá o motor, eu quero que liga lá uma lâmpada. Então eu vou colocar um aqui na saída. A coluna da saída sou eu que vou preencher. Daí eu venho para a segunda linha, falo assim, ó, e se somente a entrada B estiver ligada, a entrada A estiver desligada, o que eu quero que aconteça com a saída? Não, nessa situação eu quero que a saída não seja ligada, vai ficar desligada. Aí na terceira linha, e se somente a entrada A estiver ligada e a entrada B não? Não, nessa situação eu também não quero que ligue a saída. Aí eu vou na última linha e falo assim, ó, e se as duas entradas estiverem acionadas, o que eu quero que aconteça? Nessa situação eu quero que liga também a saída. Então é assim que a gente vai depois fazer o preenchimento. É lógico que na nossa atividade a gente vai ter mais do que duas entradas. Então a gente vai estudar, por exemplo, assim. Deixa eu pegar aqui o. A gente vai estudar, por exemplo, assim, ó. Na primeira condição é assim: o que que vai acontecer se o manual estiver desligado, o automático estiver desligado, o sensor de máximo e o sensor de mínimo também estiverem desligados? Nessa condição, eu quero que a bomba ligue? Aí, se você acha que a bomba deve ligar, você preenche um na saída, na coluna lá da saída da tabela. Se você acha que nessa condição a bomba deve ligar, você preenche 0 ou 1, enfim, você escolhe qual que é o funcionamento de acordo com a lógica que você está pensando na cabeça. Aí o Guilherme falou assim, ó, é como verdadeiro e falso. Exatamente. O 1 aqui para a gente está interpretando como verdadeiro, e o 0 a gente está interpretando como falso. Né? Ligado, desligado, tem essa notação também. Aí vamos supor que você vai estudar a segunda linha. A segunda linha, de repente, diz que o manual está acionado. Então você fala, ó, se o manual estiver acionado, o automático não, e não tem nada dentro da caixa d'água, eu quero que a bomba ligue? Quero. Então eu coloco um lá na saída para essa condição. E a nossa tabela vai ter uma quantidade de linhas suficiente para estudar todas as combinações possíveis. Só essa ligada,
só essa ligada, só essa ligada, só essa ligada. Aí vai ter uma condição lá que essas duas estão ligadas e as outras duas não estão. Essas duas estão ligadas, as outras duas não estão. Essas duas estão ligadas, as outras duas não estão. Vai ter condições que são impossíveis. Por exemplo, vamos supor que você colocou lá na tabela de lógica de funcionamento que os sensores indicam a presença de água. Então seria impossível esse sensor estar em 1 e esse sensor estar em 0. Seria impossível porque não tem como ter água no topo e não ter água lá embaixo. Se for essa a lógica que você desenvolveu, né? Agora, se for lógica ao contrário, de repente pode existir essa possibilidade. Mas aí como é que você vai decidir se existe ou não essa possibilidade? Na hora que você estiver estudando o funcionamento do sistema e montando a tabela da verdade. Ligar ao automático e manual é um caso, ou é um ou é outro. Pode ser que sim. Só que no estudo da tabela da verdade, essa condição é possível, porque ela é uma combinação possível de acontecer na vida real, né? Existe a possibilidade da pessoa ir lá e acionar o manual e junto com o automático. Só que aí você fala assim, bom, se alguém chegar e acionar o manual e o automático ao mesmo tempo, qual que tem prioridade? Você vai falar, não, quem tem prioridade é o automático. Então você vai falar, então independente do manual ser acionado, se já está com o automático acionado, ele está em modo automático e não importa se o cara está apertando o botão ou não. Agora, se de repente ele desligou o automático, agora sim o manual tem validade. O manual vai ser visualizado. Um, exato. Essa é uma outra que seria uma condição imposta fisicamente pela tecnologia da chave, né? Só ou é um ou outro. Isso. Só que aí a gente tem que tomar cuidado porque pode acontecer de ser assim, ó. Quer ver? Vou fazer um desenho aqui, você vai entender. Pode acontecer de ser assim, ó. É uma chave de duas posições, mas ela tem as duas posições aqui, ó. Então quer dizer, ou ela está ligada aqui, ou ela está ligada aqui. Se for assim, beleza. É uma chave seletora, liga ou um ou liga o outro. Só que às vezes a chave ela não é assim, ela não funciona assim. Às vezes a chave internamente ela tem como se fosse dois contatinhos. Tem um contatinho aqui e tem um contatinho aqui. E se ela for fisicamente desse jeito, aí claro que fisicamente ela vai ligar ou um ou outro, mas na verdade não é assim que eu quis dizer, não. A chave, assim é igual a chave seletora. O que eu quis dizer é que às vezes a chave de duas posições a gente acaba usando aqui mesmo, né? A gente acaba, por exemplo, colocando uma delas em GND, aliás, ao contrário aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Aqui, ó. Nesse lado aqui a gente liga no 5 volts, nesse lado aqui a gente liga no GND. E ela tem essas duas posições aqui, né? Às vezes a chave ela vai funcionar desse jeito. Então quer dizer, ou ela manda um para cá, ou ela manda 0 para cá, e aí o outro lado vai fazer a mesma coisa nesse automático. Ou ela manda um, ou ela manda 0, né? Então, de novo, né? Isso aqui, a tabela que diz a lógica de funcionamento do seu sistema é que vai comandar essa outra parte aqui também. Tá? Então, essa tecnologia de funcionamento mecânico aí da chave é o que vai comandar isso. Só que um detalhe importante: quando vocês forem montar a tabela da verdade, a tabela em si vai conter todas as possibilidades possíveis. Vamos supor que não tem como ligar os dois ao mesmo tempo, que seria essa condição aqui. Né? Se não tem como colocar essa condição acontecer, na eletrônica digital a gente colocaria um xizinho aqui, falar assim, ó, isso aqui é uma condição que nunca acontece. Ela não precisa nem se preocupar porque nunca vai acontecer. Só que aí, às vezes, na hora de fazer o projeto, para garantir, puxa, vai que o cara consegue colocar um jumper ali,
né? Sempre acontece isso, né? Deu um problema na máquina, o cara fala, oh, eu vou resolver com um fiozinho aqui, aí bota um jumper lá e mesmo que mecanicamente a chave não faça isso, ele faz ele mesmo eletricamente. Se você não quer que o sistema funcione nessa condição, para garantir que não vai funcionar, você bota um zero aqui, ou seja, se acontecer aí o caso de ligar as duas ao mesmo tempo, você garante que não vai ligar a bomba por uma questão de segurança. Certo? Beleza. Tem mais detalhamento aqui nesse exemplo que eu fiz do videozinho, tá? Aqui, talvez vocês acompanhando bem o preenchimento, vocês vão ter uma ideia melhor. E fazendo esse preenchimento, vocês já terão aí praticamente 90% do sistema pronto. O que vai faltar? Extrair uma expressão lógica dessa tabela da verdade e depois fazer o projeto do circuito digital através dessa expressão lógica, que é o que eu também faço. Não vai dar tempo de eu fazer um exemplo aqui, né? Mas é o que eu faço aqui no vídeo, que eu faço aqui a expressão, ó, vou estudando cada condição da linha, cada condição da tabela, cada linha, né, que é uma condição da tabela. Depois, deixa eu ver aqui se eu chego, ó, cheguei no final do preenchimento, eu vou extrair a expressão lógica. No material do curso também existe lá como é que a gente extrai a expressão lógica. Essa expressão lógica que é a soma dos min termos, é a soma das saídas que tem nível lógico alto. Aqui eu estou fazendo um exemplo que tem duas saídas, é o MA e o MF. Então eu estou pegando aqui o MA, saída MA, e eu percebi que ela só vai ser acionada nessas duas linhas. A combinação dessa linha aqui, ó, é o A ligado, ó, a coluna primeira aqui é do a segunda é do F. O F está desligado. FC1 está desligado e FC2 também está desligado. Então, essa primeira linha que tem o acionamento de MA, a gente tem a combinação 1000, que a gente expressou aqui, ó. A normal, porque ele não é 0, ele é 1 aqui na linha. O F é 0, então a gente coloca barrado. O FC1 também é 0, coloca barrado. O FC2 também é 0, coloca barrado. Por quê? Quando a gente colocar exatamente a combinação 1000, A é 1, beleza. O F é 0 barrado dá 1. FC1 é 0 barrado dá 1. FC2 é 0 barrado dá 1. Tudo isso aqui deu 1, então MA vai ser acionado, por isso que a saída é 1. E a mesma coisa a gente fez aqui nessa segunda linha, a única diferença é que FC2 é ligado, então a gente tem A normal, F barrado, FC1 barrado e FC2 normal. Então, exatamente nessa combinação 1001, A é 1, F barrado é 0, então vai dar 1, FC1 é 0, barrado dá 1, FC2 é 1. Então, tudo isso aqui é lógica, é uma função AND, né? É E, por isso que tudo isso aqui sendo 1, o resultado é 1, então o motor vai ser acionado também, o MA vai ser acionado também nessa condição. Então a gente extrai a expressão lógica, não, assim, isso aqui, para eu dar mais detalhes disso, eu teria que ficar aqui mais algumas horas para a gente trabalhar exemplos. Então, convido vocês a assistirem esse exemplo. Lógico, tem material, no material do curso também tem como fazer esse tipo de coisa, mas aqui está mais focado no exemplo. Então, convido vocês a assistirem isso aqui. Então, ó, extrair também a expressão lógica aqui para a segunda saída. No caso da atividade de vocês, só tem uma saída, então só vai ter uma expressão lógica. E aí, dessas expressões lógicas, a gente desenvolve o circuito lógico digital. Esse circuito lógico digital aqui, ó, é composto de porta AND, essa portinha aqui, essa outra aqui é uma porta AND também, essa daqui é uma porta OR, e aqui a gente tem as portas NOT, invertendo os níveis lógicos de cada uma das variáveis do nosso sistema. Tá? Tudo bem, gente? Esses são os dois últimos itens aqui, né? A etapa 5 é o desenho aqui do circuito digital. E a dica que eu dou para vocês é que vocês utilizem aqui o LogSim, que é esse software aqui que a gente tem. Eu vou colocar uma porta ou outra aqui só para vocês verem. Eu abri aqui o programa, né? Esse é o programa LogSim, não tem muita coisa para fazer aqui, ele é bem simplesinho aqui a estrutura dele. Tem aqui um menuzinho portas, né? Então eu posso pegar aqui, ó, porta end, clico nela uma vez e clico na tela, ele colocou uma porta end na tela. Se eu quiser simular uma entrada, ó,
Pego aqui, passar o mouse só para ver, ó, acrescentar pino. Então vou colocar aqui uma entrada aqui e vou colocar, clicar de novo aqui, uma outra entrada, só para ver o funcionamento da porta END. E esse daqui, ó, também é um pino, mas é uma bolinha, então ele indica a saída. Para eu fazer a conexão, ó, só passar o mouse aqui sobre esse pininho que tem aqui, ó, ele vai aparecer uma bolinha verde, clico e solto só no destino. Clico na origem e solto no destino. Clico na origem e solto no destino. Está feita a montagem aqui de uma porta lógica AND. Eu venho aqui no meu menu de opções, estava no símbolozinho de mouse, venho para o símbolozinho de mão, para eu conseguir interagir com o meu circuito. E agora eu consigo interagir com essas entradas. Então, ó, posso clicar aqui, ó, e mudar o estado lógico para 1, volto para 0, mudo para 1, volto para 0. Posso colocar os dois em 1 e ó, os dois em 1 acionou a saída. Pronto, já sabemos como é que uma porta E funciona. E assim como o próprio nome já diz, ela realiza uma função E. O que é uma função E? A função E diz que a saída só será ligada quando a primeira entrada e a segunda entrada estiverem acionadas. Se tiver mais entradas, eu vou colocar uma terceira entrada aqui, ó. Se tiver 3 entradas, a condição de acionamento da saída é que a primeira entrada seja ligada e a segunda e a terceira seja ligada. Em outras palavras, basta que uma das entradas esteja desligada para que a saída também fique desligada. Coisa que não acontece com a porta OR. A porta OR, eu vou colocar uma porta OR aqui, vou colocar 2 entradas aqui. E vou colocar uma saída. Vou fazer a ligação. E vou mudar para a mãozinha para interagir. Na porta OU, ela faz uma função OU. Ou essa entrada está acionada, ou essa entrada está acionada para que a gente ligue a saída. Ó, 00 está desligado. Liguei a primeira. Beleza. Ou essa entrada ou essa. Não precisa necessariamente que as duas estejam acionadas. Vou desligar essa e vou ligar essa. Também acionou a saída. Vou ligar as duas. Também acionou a saída. Ligar uma e desligar a outra, como assim? Ficar ligando e desligando automaticamente? Gerar um sinal que você chama de clock. A gente tem aqui, deixa eu ver em que menu que tá. Entrada, saída, base. Ó, tá aqui, ó, conexão, menu conexão. Tem aqui, ó, clock. Então vou colocar um sinal de clock aqui que é um que fica ligando e desligando sozinho. Vou conectar aqui. Isso a gente vai ver mais pra frente, tá, gente? A gente vai ver lá em lógica sequencial. Mas esse sinal de clock aqui, ele funciona assim, ó. Eu vim aqui no menu simular e tá aqui habilitada a simulação. Ele está configurado como pulso unitário. Eu vou colocar aqui, ó, pulso habilitado. E agora ele vai ficar ligando e desligando esse sinal aqui, tá? Vou desligar esses dois aqui, ó, só para você ver que ele vai passar para a saída. Então, quer dizer, na porta ou, conforme você muda o estado da entrada, pelo menos uma entrada ligada, faz com que a saída seja ligada também, né? E esse aqui fica mudando sozinho. A gente vai ver isso em lógica na parte sequencial, tá? Quando a gente for estudar flip-flop. Mas como você perguntou, já está aí, se quiser utilizar. Ó, o link para baixar esse programa, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá. Aqui no AVA, eu deixei na aba social. Isso. Deixa eu diminuir o zoom aqui porque não está aparecendo. Ó, simuladores para eletrônica digital. Clicar aqui. Eu deixei o link para baixar o LogSim, é o primeiro aqui, ó. Tem um vídeo de como baixar e instalar e tem um link para você fazer o download. Deixei o Proteus também. Nas próximas aulas, provavelmente eu vou usar o Proteus com a gente aqui também. Beleza? Então tá bom. Uhum.
É esse aqui que eu estou mostrando, é bem simplesinho, bem direto ao ponto. Tá bom? Nas próximas aulas, provavelmente eu vou usar mais esse software aqui, então vocês vão ter mais. A gente vai conseguir interagir mais aqui com esse programa. Ah, beleza, eu não vou fazer mais simulações aqui, ó. Vou clicar em simular e tirar aqui o pulso habilitado, tá? Aí eu posso até excluir aqui esse pulso de clock. Sugestão que eu dou para vocês: façam um download aqui desse software, tá? Façam um download aqui do LogSim. Eu vou ver até de repente, se vocês não conseguirem fazer download, me avisa que eu mando no grupo. O programinha acho que tem menos de 10 megas, tá? Funciona em Windows, então se vocês tiverem um outro sistema operacional aí, provavelmente tem que ver se existe versão para ele. E aí a dica que eu dou para essa semana é você fazer aqui essas montagens aqui. Além de fazer o projetinho lá, iniciar o projeto do sistema, fazer essas montagens e colocar aqui a porta inversora, por exemplo. Aqui o que acontece com a porta inversora? Eu vou ligar aqui um sinal na entrada da porta inversora e o que ele vai fazer com esse sinal? Ele vai inverter. O próprio nome já diz, né? Então, se está entrando zero, sai um. Se está entrando um, sai zero. E no final das contas, a gente vai criar um circuito que é uma combinação de todos esses circuitos, dessas portas lógicas. A gente vai montar um circuitão que tem vários componentes como esses, que é o que eu mostrei aqui nesse videozinho, cadê? Do projeto aqui, né? Quer dizer, aqui eu tenho uma porta AND com várias entradas, tenho várias portas NOT, ou portas inversoras, né? Às vezes eu falo AND, mas é E, é a função E. Às vezes eu falo NOT, mas é a função inversora. Às vezes eu falo OR, mas é a função OR, tá? Então você veja que é esse circuitinho que a gente tem aqui, que eu mostrei aqui, que é o que vai estar dentro da caixinha lá. Então, ó, não sei se eu fiz o desenho aqui, ó. Eu fiz até o desenho no final aqui do projeto, só para mostrar para vocês que no final das contas a gente vai ter lá a caixinha que está com a borda amarela aqui, e a gente vai ter dentro dessa caixinha, aliás, a lógica digital, mas fora vão ter os botões, as entradas e tudo mais. E a gente vai ter aí na saída aqui o motorzinho. No caso, eu fiz o exemplo com o motorzinho, até mostrei lá o que poderiam ser as entradas, o que poderia ser esse motor aqui na saída, enfim. Acho que vale a pena depois vocês conferirem aí esse exemplo completo. Beleza, gente? Bom, deu um panorama geral aí do que vocês têm que fazer de atividade. Não, esse então é o nosso objetivo nessa atividade. Ao longo da semana, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me chama, tá? Me avisa. Se vocês acharem necessário, marca um plantão aí para a gente conversar. Criou lá, começou a fazer o circuitinho e travou, teve dificuldade, manda para mim, tá? Para eu orientar, para eu te dar um norte aí para onde você tem que seguir, se você está no caminho certo ou se não, tá? E a gente vai tocando. A atividade seguinte, ela é um complemento dessa atividade aqui. Na atividade seguinte, basicamente a gente vai fazer a definição de quais componentes eletrônicos a gente vai usar para montar esses circuitos. A gente já sabe quais as portas lógicas a gente vai usar, mas essas portas lógicas elas estão presentes em circuitos integrados. Geralmente lá o circuito integrado da série 7400, olha só esse aqui, ó. É um circuito como esse aqui, não sei se vocês já viram algum equipamento com um CI, né, um circuito integrado como esse. Dentro dele você tem portas lógicas. Você tem portas lógicas e você consegue acessar essas portas lógicas nos pinos desse CI. Então, para a gente conseguir fazer esse circuito funcionar, a gente vai ter que ter uma certa quantidade de CIs, né, circuitos integrados, para conseguir montar fisicamente esse circuito. E a parte legal de tudo isso é que nas aulas presenciais e eletrônica digital, vocês vão ter a possibilidade de montar no protoboard tudo isso, né? E montar no protoboard, fazer no simulador e ver a coisa acontecer. É isso, gente. Passei um pouquinho do horário aí, um pouquinho bastante, mas como não tinha um agendamento aqui agora para o próximo horário, acho que não teve problema. Obrigado pela presença de todos aí, pela participação. Hoje foi muito legal aí de vocês participando, gostei bastante. Espero que nas próximas vezes continue assim. E
Estamos à disposição aí para qualquer dúvida ao longo da semana. Boa noite aí, bons estudos e até a próxima.